Uma boa noite a todos e a todas. Queria saudar toda a mesa, nas pessoas do desembargador Herbert Carneiro e do meu querido amigo José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça. E queria agradecer essa comenda, essa homenagem e manifestar o meu constrangimento por falar aqui em nome dos homenageados, sem que a gente tenha se reunido e elaborado um consenso sobre o que falar. De modo que eu peço vênia por fazer dos homenageados expressão daquilo que, na verdade, é fruto do meu pensamento e da minha vivência. Primeiro, a emoção que me sinto tomado essa noite advém do fato do meu pai, Antônio Carlos Vieira Cristo, ter sido juiz e ter sido um membro participante entusiástico da AMAGES, até que faleceu em 2002. Na verdade, considero essa homenagem muito mais uma homenagem a ele. Foi ele que me ensinou todos os princípios da ética e do direito e da justiça, infundiu em mim a bem-aventurança da fome e da sede de justiça, e também porque essa semana Minas presta homenagem aos signatários do Manifesto dos Mineiros e, como já foi dito, ele figura entre todos eles, sendo um dos mais jovens. Devo dizer que, na pele, conheço a justiça pelo lado avesso, como réu. Eu fui preso 2 vezes durante a ditadura militar, a primeira em 1964, no Rio de Janeiro, sem que houvesse processo. Depois de tortura e encarceramento durante 15 dias, me mandaram em liberdade. E a segunda, em 1969, por dar fuga a perseguidos da ditadura e, portanto, acusado de terrorista, fui, em companhia de outros frades dominicanos, recolhido à prisão política e, durante 2 anos, sem a menor noção de quanto tempo ficaria preso. Em 1971, fui julgado e condenado a 4 anos de prisão. Além do fato de ter ficado 2 anos entre os presos políticos, me passaram para o meio dos presos comuns. Eu tenho uma experiência muito rara entre os presos políticos, porque convivi durante 2 anos, primeiro na penitenciária do Estado de São Paulo, depois no Carandiru e, por fim, numa penitenciária que agora é muito conhecida, que é a de Presidente Venceslau. Fiquei no mesmo regime dos presos comuns, até porque, vez ou outra, tentavam me cooptar, dizendo que eu ia comer a comida da administração, etc. Não, ou eu como a comida de todos, ou eu não como, né? Razão pela qual, inclusive, fiz uma greve de fome de mais de 30 dias. Em 1973, um recurso foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal, e graças ao relator, o ministro Aliomar Balheiro, uma figura eminente, a minha pena foi reduzida de 4 para 2 anos, de modo que eu tenho um crédito de 2 anos com a Justiça. Tenho o direito de cometer qualquer crime pré-pago, cuja pena seja no máximo de 2 anos. Posteriormente, já em São Paulo, quando colunista do jornal Estado de São Paulo, em 1992, sob o governo do governador Luiz Antônio Fleury Filho, responsável, o seu governo, pelo massacre do Carandiru, eu escrevi um artigo no Estado de São Paulo, e esse artigo me valeu um processo. E, felizmente, fui absolvido nesse processo. Ora, eu tenho uma profunda admiração pelo Poder Judiciário brasileiro, pelos magistrados, até pelo fato de ter um pai que o foi, mas sinto que a magistratura brasileira, o Poder Judiciário,
como tantas coisas no nosso país, precisam passar por reformas. Nós não precisamos só de uma reforma política, que é urgente, e eu gostaria muito que ela fosse resultado de uma constituinte exclusiva, mas precisamos também de uma reforma do judiciário. E eu, como cristão, como religioso, agora com o Papa Francisco, torço por uma profunda reforma da Igreja Católica. Ele já começou pelo papado, espero que se estenda pela Cúria Romana e as coisas na Igreja funcionam de cima para baixo, porque é uma instituição vertical. No Brasil, a nossa democracia decide que quem escolhe aqueles que ocupam o poder executivo são os eleitores. Quem escolhe aqueles que ocupam o Congresso Nacional, as assembleias, as câmaras municipais, o poder legislativo, também são os eleitores. A pergunta que fica é por que também não são eleitores, pelo menos os juízes, os 23 mil juízes? Por que não são eles os eleitores daqueles que ocupam os cargos da cúpula do Poder Judiciário do Brasil? Ora, eu participei acidentalmente da escolha de um importante magistrado brasileiro, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. O fato, tal como ocorreu, há várias interpretações para amenizar, foi um mero acaso, uma mera coincidência, num encontro numa agência de uma empresa aérea, quando os dois esperavam ser atendidos e por acaso sentamos ao lado um do outro. Eu não o conhecia, nem o reconheci, mas ele me abordou, disse que me conhecia de escritos, etc. E contou um pouco da sua história, que era professor de Direito no Rio e também nos Estados Unidos, e trocamos cartões de apresentação. Passados uns meses, já o presidente Lula empossado, o ministro Márcio Tomás Bastos, que é muito meu amigo, entrou na minha sala no Planalto e me disse: o presidente vai nomear um novo ministro para o STF e gostaria que fosse um negro. Você conhece algum jurista negro? Exatamente a pergunta foi assim. Falei: conheço. Por acaso, antes da posse, eu encontrei um jurista negro, Joaquim Barbosa. Você tem o cartão dele? Falei: tenho, e entreguei para o ministro da Justiça. O resto da história vocês conhecem. Ele foi nomeado. Agora eu me pergunto, essa é a maneira correta? Por que o Poder Judiciário tem que fazer um certo nepotismo, nomeando ele os ministros, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal? Por que não são escolhidos pelos seus pares? Então, eu penso que, realmente, se todos os poderes dependem de uma escolha democrática, quiçá um dia também cheguemos a essa democratização do judiciário no Brasil. O papel de juiz é um pouco o papel do sacerdote, né? Um papel de avaliar, de aconselhar, de ajuizar e, sobretudo, de ser muito justo, não escolhendo em detrimento de corporações, de pessoas de prestígio, não se subjugando a poderes, mas se apegando à lei e ao princípio da justiça que transcende a letra da lei. O Sócrates dizia que 3 coisas devem ser feitas por um juiz: ouvir atentamente, considerar sobriamente e decidir imparcialmente. Já o Platão, que era seu discípulo, dizia que o juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis. O nosso querido Camões, que foi o fundador, pode ser considerado, do nosso idioma, o português, diz no canto 9: vê que aqueles que devem à pobreza amor divino e ao povo caridade
amam somente mandos e riquezas, simulando justiça e integridade. Da feia tirania e de aspereza, fazem direito e vã severidade. Leis em favor do rei se estabelecem, as em favor do povo só perecem. Em 1987, um juiz de Minas Gerais, o doutor Ronaldo Tovani, da comarca de Varginha, proferiu uma sentença judicial muito curiosa. E eu termino a minha intervenção com essa sentença, embora um pouco forte em alguns aspectos, mas creio que ela faz jus numa sociedade tão desigual como a brasileira, em que pese os esforços do governo efetivos de redução da miséria absoluta, mas segundo este próprio governo, em dado divulgado pelo IPEA na última sexta-feira, a diferença social entre os mais ricos no Brasil e os mais pobres é de 175 vezes. É uma diferença ainda escandalosa. Pois bem, voltando a esse juiz, ele profere a sua sentença em versos, que eu lerei. No dia 5 de outubro do ano ainda fluente, em Carmo da Cachoeira, terra de boa gente, ocorreu um fato inédito que me deixou descontente. O jovem Alceu da Costa, conhecido por Rolinha, aproveitando a madrugada, resolveu sair da linha, subtraindo de outrem 2 saborosas galinhas. Apanhando um saco plástico que ele mesmo encontrou, o agente, muito esperto, escondeu o que furtou, deixando o local do crime da maneira como entrou. O senhor Gabriel Osório, homem de muito tato, notando que havia sido vítima de grave ato, procurou a autoridade para relatar-lhe o fato. Ante a notícia do crime, a polícia diligente tomou as dores do Osório e formou seu contingente, um cabo e 2 soldados e, quem sabe, até um tenente. Assim é que o aparato da Polícia Militar, atendendo à ordem expressa do delegado titular, não pensou em outra coisa senão em capturar. E depois de algum trabalho, o larápio foi encontrado. Estava no bar do Pedrinho quando foi capturado. Não esboçou reação, sendo conduzido então à frente do delegado. Perguntado sobre o furto que havia cometido, respondeu Alceu da Costa, bastante extrovertido: desde quando o furto é crime neste Brasil de bandido? Ante tão forte argumento, calou-se o delegado, mas por dever de seu cargo, o flagrante foi lavrado, recolhendo à cadeia aquele pobre coitado. E hoje, passado um mês de ocorrida a prisão, chega-me às mãos o inquérito, que me parte o coração. Solto ou deixo preso esse mísero ladrão? Soltá-lo, decisão que a nossa lei refuta, pois todos sabem que a lei é para pobre, preto e puta. Por isso peço a Deus que norteie minha conduta, e é muito justa a lição do pai destas alterosas: não deve ficar na prisão quem furtou 2 penosas. Se lá também não estão presos pessoas bem mais charmosas, como das fraudes do INAMPES, das ferrovias engenhosas. Afinal, não é tão grave aquilo que Alceu fez, pois nunca foi do governo, nem sequestrou Martinez, e muito menos do Gabi participou alguma vez. Desta forma é que concedo a esse homem da simplória, com base no Código de Processo Penal, liberdade provisória, para que volte para casa e passe a viver na glória. Se virar homem honesto,
e sair dessa sua trilha, permaneça em Cachoeira, ao lado de sua família, devendo, ao contrário, mudar-se para Brasília. Muito obrigado.